sabe de uma coisa? Existe um momento que chega para todos nós, geralmente nas horas tranquilas, em que não conseguimos dormir, quando paramos de correr o suficiente para realmente sentir o que está acontecendo dentro de nós. E nesse momento, se formos honestos, realmente honestos, percebemos que carregamos o mesmo peso a vida inteira. Chamamos isso de coisas diferentes, dependendo do dia. Às vezes é solidão. Às vezes é essa dor sem nome, que não conseguimos explicar direito. Às vezes se manifesta como inquietação, essa sensação de que algo está faltando, de que deveríamos estar em outro lugar, com outra pessoa, vivendo outra vida. Mas eis o que é fascinante. Você pode rastrear esse sentimento por toda a sua existência e descobrirá que ele sempre esteve lá, escondido sob tudo o que você pensava querer. Retire as ambições de carreira, a casa dos sonhos, o corpo perfeito, as conquistas impressionantes. E o que sobra? Essa necessidade simples e profunda de ser amado e de amar em troca. É mais fundamental do que a fome. Você pode comer um banquete e ainda se sentir faminto, mais básico do que um abrigo. Você pode morar em uma mansão e se sentir completamente sem lar. Porque o que realmente desejamos não é comida, segurança ou sucesso. É ser visto, ser conhecido, importar para alguém de uma forma que não exija explicação ou justificativa. E, no entanto, é aqui que a história fica interessante. De alguma forma, conseguimos pegar essa coisa tão natural do mundo e transformá-la em algo impossivelmente complicado. Criamos esse sistema elaborado, esse jogo com regras que ninguém se lembra de ter concordado, onde o amor se torna algo pelo qual você precisa lutar, negociar, provar que é digno de recebê-lo. Permita-me voltar um pouco no tempo. Pense em quando você aprendeu que o amor tinha condições. Talvez você tivesse 5 anos e percebeu algo. O sorriso da sua mãe era mais radiante quando você arrumava o quarto sem que ela pedisse. A atenção do seu pai vinha mais facilmente quando você tirava boas notas. O calor na casa aumentava quando você ficava quieto, obediente, quando se encaixava perfeitamente no molde que eles precisavam que você fosse. Ou talvez isso tenha acontecido mais tarde, no início da adolescência, quando você descobriu que, para ser aceito, para ser incluído, precisava se vestir de um jeito específico, falar de um jeito específico, esconder certas partes de si que não se encaixavam nas expectativas do grupo. Ou talvez tenha sido seu primeiro relacionamento sério, quando você aprendeu que para manter o interesse de alguém, precisava ser interessante o suficiente, atraente o suficiente, bem-sucedido o suficiente. Precisava manter a versão de si mesmo, pela qual a pessoa se apaixonou, mesmo enquanto sentia que estava mudando, crescendo, se tornando alguém diferente. Em algum momento disso tudo, uma crença criou raízes. Cresceu silenciosamente, quase invisivelmente, até se tornar a base de como você abordava todos os relacionamentos que se seguiram. A crença de que o amor é condicional, que precisa ser conquistado, que você só é digno dele quando atende a certos requisitos. E uma vez que essa crença se instala, ela molda tudo. Quando você chega aos 30 ou 40 anos, já está jogando esse jogo há tanto tempo que nem percebe mais que é um jogo. Você trocou pedaços de si mesma por afeto. Você se apresentou em um palco onde o público nunca está totalmente satisfeito. E a exaustão disso, o cansaço profundo de tentar constantemente ser suficiente, torna-se tão familiar que você se esquece da sensação de simplesmente descansar. Eis o que acontece quando você constrói o amor com base em condições. Você cria algo que parece amor, soa como amor. Pode até parecer amor por meses ou anos, mas no fundo é algo completamente diferente. É uma transação, um contrato tácito. Você oferece segurança, eu ofereço afeto. Você será isso para mim, eu serei aquilo para você. Você me faz sentir desejado, eu farei você se sentir necessário. E por um tempo,
talvez até por décadas, o acordo se mantém. Ambas as partes cumprem o que foi prometido. As contas fecham. A estrutura permanece. Mas eis o problema de construir um relacionamento com base em condições. A vida não para. Você não para. A pessoa que você era quando fez essas promessas, ditas ou não é a mesma pessoa que você é agora. Você envelhece. Seu corpo muda. Suas circunstâncias mudam. Talvez você perca o emprego e, de repente, aquela segurança que você oferecia se evapora. Talvez a doença chegue e a força ou a beleza que inicialmente atraiu a pessoa comece a desaparecer. Talvez você simplesmente se canse de fingir ser alguém que não é. E naquele momento em que você não consegue mais cumprir as exigências, quando a máscara finalmente cai, algo terrível acontece. Você descobre o que realmente estava ali o tempo todo. O calor que você pensava ser amor se revela como outra coisa. Obrigação, talvez. Hábito. Ou pior, nada. Apenas um vazio onde você pensava que havia conexão. Já vi isso acontecer com pessoas. Uma mulher que passou 30 anos sendo a esposa perfeita, apenas para perceber, depois que o marido a deixou, que ele nunca a conheceu de verdade. Ele conhecia o papel que ela desempenhava, os serviços que ela prestava. Mas ela? A verdadeira ela, com seus medos, sonhos e pensamentos que mantinha escondidos? Ele nunca perguntou, e ela nunca lhe mostrou, porque em algum momento ela aprendeu que a verdadeira ela não era o que ele queria, ou um homem que construiu toda a sua identidade em torno do sucesso, de ser o provedor, apenas para perder tudo em um colapso financeiro e descobrir que, quando não pôde mais oferecer segurança financeira, o afeto da sua parceira secou como água no deserto. Não porque ela fosse cruel, mas porque todo o relacionamento deles foi construído sobre o que ele podia oferecer, não sobre quem ele era. Essa é a natureza do amor condicional. É frágil. Depende inteiramente de ambas as pessoas continuarem a cumprir termos que nunca foram realmente negociados, apenas presumidos. E quando esses termos não podem mais ser cumpridos, tudo desmorona, deixando ambos confusos, magoados e se perguntando o que deu errado. Agora, preciso deixar algo claro, porque é aqui que as pessoas costumam se confundir. Não estou dizendo que os relacionamentos não devam envolver dar. Claro que devem. O amor verdadeiro se expressa naturalmente através do cuidado, da atenção, do desejo de tornar a vida da outra pessoa melhor. Mas há uma enorme diferença entre dar que flui da abundância e dar que vem do medo. Um é alegre, sem esforço, a transbordância de um coração pleno. O outro é desesperado, calculado, a tentativa frenética de garantir afeto antes que ele escape. Você consegue sentir essa diferença, não é? Quando alguém lhe dá com plenitude, há uma leveza nisso. Essa pessoa não está contabilizando. Ela não está esperando que você retribua na mesma medida. Eles dão porque o ato em si lhes traz prazer. Porque genuinamente querem, não porque precisam de algo em troca. Mas quando alguém dá por vazio, por necessidade, há um peso nisso. Você consegue sentir as condições invisíveis, o registro tácito que essa pessoa mantém. Cada ato de bondade vem com um preço silencioso, e você sente a pressão da dívida se acumulando, mesmo que ninguém jamais tenha declarado explicitamente os termos. A verdadeira tragédia é que a maioria de nós aprendeu essa abordagem transacional tão cedo que nem imaginamos que exista outra maneira. Fomos treinados desde a infância para conquistar amor através de bom comportamento. E assim, passamos a vida inteira tentando ser bons o suficiente, tentando atender às expectativas, tentando garantir o amor que tanto desejamos. Mas nunca funciona. Mesmo quando cumprimos todos os requisitos, mesmo quando fazemos tudo certo, ainda persiste aquela sensação incômoda de que não somos verdadeiramente conhecidos. De que, se vissem quem realmente somos por trás da atuação, nos deixariam. E assim,
Nos tornamos prisioneiros, presos em relacionamentos, onde nunca conseguimos relaxar completamente. Nunca podemos ser totalmente honestos, nunca podemos mostrar nosso eu completo. Precisamos estar sempre ligados, sempre mantendo a ilusão, sempre garantindo que a máscara não caia. E ano após ano, década após década, isso nos consome algo essencial. Nos tornamos vazios, seguindo uma rotina, nos perguntando por que algo que deveria nos trazer alegria se tornou um fardo tão pesado. Deixe-me lhe dizer como é o amor verdadeiro. Aquele que não se transforma em ressentimento. O tipo de amor que não se evapora no instante em que você não corresponde às expectativas. O amor verdadeiro é liberdade. É o espaço para ser exatamente quem você é, com suas imperfeições e complexidades, e ainda assim em constante crescimento. É ser visto, verdadeiramente visto, não apenas a versão polida que você apresenta ao mundo, mas toda a sua complexa verdade, e ainda assim ser amado. Não porque você a conquistou por bom comportamento, mas simplesmente porque você existe. Mas aqui está a parte que ninguém quer ouvir, a verdade incômoda que torna tudo tão difícil. Você não pode receber esse tipo de amor até aprender a dá-lo a si mesmo. Todos nós queremos acreditar que a pessoa certa aparecerá e consertará o que está quebrado dentro de nós. Que o amor dela provará que somos dignos, curará nossas feridas, finalmente nos fará sentir completos. Mas não funciona assim, não pode, porque um coração faminto por amor transformará até mesmo seus gestos mais generosos em transações. Ele dará sim, mas sempre observando, medindo, esperando a retribuição. E esse desespero, essa necessidade, cria uma pressão sob a qual o afeto genuíno não consegue sobreviver. Pense no que acontece quando você está desesperado para ser amado. Cada ato de bondade que você oferece carrega uma mensagem oculta. Ame-me de volta. Veja-me. Escolha-me. E a outra pessoa, mesmo que não reconheça isso conscientemente, sente esse peso. Sente a expectativa, a exigência silenciosa, e isso sufoca qualquer afeto natural que possa ter surgido. Então, a questão é: como parar de estar desesperado? Como se preencher tão completamente a ponto de não precisar mais de outra pessoa para validar sua existência? E a resposta é ao mesmo tempo belamente simples e terrivelmente difícil. Você precisa fazer as pazes consigo mesmo. Não de uma forma superficial, repetindo afirmações em que não acredita, mas no sentido profundo de realmente aceitar seu próprio ser. Cada parte dele. As partes das quais você se orgulha e as partes que esconde com vergonha. Os sucessos e os fracassos. A beleza e a fragilidade. Tudo. Isso não é fácil. Em nossa cultura, tudo grita que você deve estar em constante aprimoramento, constantemente se tornando algo diferente do que você é, melhor, mais forte, mais bem-sucedido, mais atraente. E implícita nessa mensagem está a cruel sugestão de que quem você é agora não é suficiente. Mas e se você for suficiente? E se você sempre tiver sido suficiente? Não porque você tenha conquistado algo ou provado algo, mas simplesmente porque você está aqui, porque você existe. Algo lhe trouxe à existência. Chame isso do que quiser. Deus, o universo, a força misteriosa que anima todas as coisas. Qualquer nome que lhe sirva. Essa força o trouxe ao mundo sem pedir sua permissão, sem exigir que você prove seu valor primeiro. Você foi amado até a existência antes mesmo de poder fazer qualquer coisa para merecê-la. O sol nasce para você todas as manhãs sem verificar suas credenciais. O ar preenche seus pulmões sem cobrar nada. Você é sustentado por forças tão vastas e generosas que sua própria existência é a prova do amor incondicional. Se você conseguir enxergar isso, se conseguir realmente deixar essa ideia penetrar em seus ossos, algo fundamental muda. Você começa a perceber que não é um mendigo à porta da vida, esperando por migalhas.
Você já faz parte do banquete. Você já é acolhido, já é amado, já é completo. E a partir dessa plenitude, você pode dar amor sem esperar nada em troca. Não porque você esteja tentando merecer algo, mas porque o amor é simplesmente o que transborda de você quando não está ocupado, se protegendo. Quando duas pessoas se encontram a partir desse lugar, dessa plenitude interior, algo completamente diferente se torna possível. Não há desespero, nem apego, nem ansiedade constante sobre se o outro ficará ou irá embora. Em vez disso, a leveza. Elas não precisam uma da outra para se sentirem completas. Então são livres para escolher uma a outra simplesmente porque querem. E essa escolha, feita livremente, sem coerção ou necessidade, vale mais do que 1000 compromissos desesperados. Este é o amor que não guarda rancor. O amor que te vê no seu pior dia e não se abala. O amor que nunca se baseou no seu desempenho, mas no simples fato de você existir. E o seu ser não pode falhar. Não pode decepcionar. Simplesmente é. Mas serei honesto com você. Esse tipo de amor é raro. Não porque seja difícil, mas porque a maioria das pessoas nunca para de correr o suficiente para encontrá-lo. Estão ocupados demais, procurando fora de si algo que só pode ser descoberto dentro de si. Pulam de pessoa em pessoa, de relacionamento em relacionamento, sempre esperando que o próximo seja diferente, sempre acreditando que, se encontrarem a pessoa certa, tudo finalmente se encaixará. Mas não vai, porque o problema nunca foi encontrar a pessoa certa. O problema era ser a versão errada de si mesmo. Você não pode conhecer alguém em uma profundidade que você não tenha conhecido a si mesmo. Se você nunca se sentou em silêncio com seus próprios pensamentos, seus próprios medos, sua própria dor, você nunca se sentará verdadeiramente com os do outro. Se você nunca se perdoou por ser imperfeito, você também nunca os perdoará. Se você nunca aprendeu a ficar sozinho, sem se sentir vazio, você transformará cada relacionamento em uma tábua de salvação. E as pessoas percebem isso. Elas sentem quando estão sendo usadas para preencher um vazio. Então, antes de sair em busca do amor, antes de decidir que precisa de alguém para te completar, tente isto. Sente-se consigo mesmo. Sente-se consigo mesmo de verdade. Sem distrações, sem o celular, a música ou a televisão ligada ao fundo. Apenas você e sua própria presença. E observe o que surge. Observe o desconforto, a inquietação, a voz que diz que você deveria estar fazendo algo mais importante. E então, perceba que essa voz não é você. É apenas um pensamento, um hábito, um padrão que você aprendeu em algum momento da vida. Por baixo de todo esse ruído, há um silêncio. E nesse silêncio, há uma espécie de paz. Não a paz de ter tudo resolvido, mas a paz de não precisar. A paz de simplesmente estar vivo, respirando, existindo neste momento, sem exigir que ele seja nada além do que é. Quando você toca essa paz, mesmo que por um instante, algo dentro de você relaxa. E a partir desse relaxamento, o amor verdadeiro se torna possível. Não o amor possessivo e carente, mas aquele que dá sem esperar nada em troca. Aquele que fica ou vai embora não por obrigação, mas por um cuidado genuíno. E eis o que é belo. Quando você encontra essa paz em si mesmo, começa a reconhecê-la nos outros. Você consegue identificar aqueles que também bebem da sua própria fonte, que não precisam que você os conserte ou os complete. E quando duas pessoas assim se encontram, não se trata de resgatar uma a outra. Trata-se de dois seres completos, que escolhem caminhar lado a lado, compartilhando o que têm, aprendendo, crescendo, mas nunca se perdendo no processo. Essa é a grande ironia. No momento em que você para de precisar de amor, você se torna capaz de recebê-lo. No momento em que você para de buscá-lo, ele te encontra. Porque você não está mais se aproximando das pessoas como um mendigo com uma tigela estendida. Você se aproxima deles como alguém que já tem o suficiente,
que tem algo a oferecer, que pode dar livremente porque dar não te diminui. E as pessoas respondem a isso. Elas se sentem atraídas, porque é tão raro encontrar alguém que não esteja constantemente recebendo, que não esteja drenando energia, que não esteja usando o relacionamento para preencher alguma necessidade insaciável. Então, se você quer amar e ser amado, comece por aqui. Pare de tentar merecer. Pare de tentar provar que você merece. Pare de representar, fingir e se moldar em formas que você acha que os outros querem. Em vez disso, volte-se para dentro. Faça as pazes com a pessoa que você encontra lá dentro. Não consertando tudo o que está errado, mas aceitando que, fundamentalmente, nada precisa ser consertado. Você não é um projeto. Você não está quebrado. Você não está incompleto. Você é uma expressão viva e pulsante da própria vida. E isso basta. Sempre bastal. A partir desse lugar, o amor não é algo que você persegue ou conquista. É algo que você é. Ele flui de você naturalmente, como a luz do sol. E se os outros retribuem ou não, torna-se menos importante, porque você não está dando para receber. Você está dando porque dar é da sua natureza. E nesse ato de dar, você descobre algo extraordinário. Descobre que nunca esteve vazio. Você sempre esteve pleno. Você sempre foi amado. Apenas se esqueceu disso por um tempo. E quando você se lembra, quando realmente percebe, tudo muda. Você para de implorar por migalhas e percebe que já está no banquete. Você para de procurar alguém para te completar e percebe que nunca foi uma pessoa incompleta. Você para de tentar merecer amor e simplesmente se torna o próprio amor. E a partir desse tornar-se, desse transbordamento, você encontra os outros, não como vasos vazios, esperando para serem preenchidos, mas como rios que se encontram, cada um cheio de sua própria nascente, unindo-se não por necessidade, mas pela pura alegria de fluir juntos por um tempo. Este é o amor que não se desvanece quando as circunstâncias mudam. Este é o amor que não se torna amargo quando as expectativas não são atendidas. Este é o amor que te vê no teu pior momento e não te desvia o olhar, porque nunca se baseou no teu melhor comportamento. Baseou-se em reconhecer que por baixo de todas as máscaras, de todos os papéis, de todas as histórias que contas a ti próprio, és a mesma vida, a mesma consciência, o mesmo ser que atravessa tudo e todos. Então, aqui está o meu convite para ti. Para de procurar o amor lá fora. Para de tentar tornar-te digno dele. Para com a atuação sem fim. Em vez disso, volta-te para dentro. Encontra-te plenamente. Aceita-te completamente. Não porque sejas perfeito, mas porque a perfeição nunca foi necessária. E a partir dessa aceitação, dessa paz, observa o que acontece. Observa como o amor começa a fluir de ti sem esforço. Observa como as pessoas certas aparecem, não para te salvar, mas para dançar contigo. Observa como a própria vida começa a aparecer o abraço que tens procurado desde sempre. O amor que desejas não está lá fora, à espera de ser encontrado. Está aqui mesmo, dentro de ti, à espera de ser reconhecido. E quando você enxergar, quando realmente compreender, entenderá que nunca foi desamado, nunca esteve sozinho, nunca se sentiu incompleto. Você sempre foi amparado por algo tão vasto, tão generoso, tão incondicional, que não conseguia ver, porque buscava algo menor, algo que pudesse agarrar e controlar. Mas o amor verdadeiro não pode ser agarrado. Ele só pode ser recebido com entrega. E nessa entrega, você descobre que você é o amor verdadeiro. Você sempre foi e sempre será.